Olá, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Maria e a paz de Jesus. Hoje eu irei falar de um assunto que eu acho que é muito necessário em ser falado, que é sobre a depressão. A depressão, ela é uma doença, já foi comprovado por médico especialista, sim. Ela é uma doença muito séria, que ela atinge principalmente o nosso sistema nervoso. E o que acontece? A depressão, tem dados comprovados aqui no Brasil, que a cada 5 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. E a depressão, ela pode ser por qualquer idade, seja criança, adolescente, jovem ou idoso. Então é um assunto muito sério. E eu gostaria de falar o meu ponto de vista sobre isso e como passar por uma depressão e permanecer firme com Deus. Então, eu gostaria falando da história de Elias, do profeta Elias. Eu gostaria que você pegasse a sua palavra e abrisse no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: Deus lhe disse: saia e fique no alto da montanha, diante de Deus, pois Deus vai passar. Então, Elias, ele era um homem muito de fé. Ele acreditava muito em Deus. Ele orava e os milagres aconteciam. Ele acreditava muito, tinha muita fé. Mas teve um momento na vida de Elias, logo após que ele passou por uma grande vitória, que foi a vitória no Monte Camelo, ele passou por um momento, logo após, uma grande aridez espiritual. Ele começou a se sentir abandonado por Deus. Ele começou a se sentir sozinho, se sentir ninguém, se sentir falho e se sentir incapaz. Ele começou a alimentar esse sentimento dentro dele. Mas uma coisa que eu acho interessante nessa história de Elias, porque mesmo ele passando por esse momento complicado na vida dele, porque principalmente nós cristãos passamos por esse deserto, em alguma etapa da nossa vida, ou a gente já passou, ou a gente vai passar nesse esfriamento espiritual. Mas o de Elias foi muito sério, que ele se perguntou até para Deus: por que eu nasci, meu Deus? Ele não queria nascer, ele se arrependeu por ter nascido. Então ele chegou num ponto assim muito triste da vida dele, ele estava se sentindo muito abandonado, muito triste. E o que Elias fez? A partir desse momento, Elias começou a orar cada vez mais. E foi a partir da oração que Elias teve um encontro especial com Deus. E foi a partir desse encontro que Deus restaurou a vida de Elias. Porque mesmo Elias estando triste, tendo abatido, passando por esse momento complicado na vida dele, ele lá no fundo do coração dele, do interior dele, ele sabia que tinha um Deus que podia restaurar a vida dele. Então ele começou a orar com fervor mesmo, cada vez mais forte. Meu Deus, tira esse sentimento dentro do meu coração, tira essa tristeza. Então foi a partir desse encontro pessoal com Deus que Deus restaurou a vida de Elias. Então, meu irmão, talvez hoje você esteja passando pela mesma coisa que Elias passou, ou até pior. Talvez você esteja aí triste, abatido, sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma na sua vida. Mas hoje Deus, Ele quer ter um encontro especial com você. Assim como Deus teve um encontro especial com Elias, Ele quer ter um encontro especial com você. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer te devolver a alegria, o ânimo. Então, Elias, ele não desistiu. E Deus fez maravilhas na vida de Elias, logo após essa aridez que ele passou.
E outra história também que eu acho bastante interessante é a de Jeremias. Eu gostaria que você abrisse no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 20, versículo 13. Diz assim: Cante a Deus, louve a Deus, pois ele livrou a vida do pobre das mãos dos malvados. Então, para quem não conhece Jeremias, Jeremias também, ele era um homem muito de fé, um homem corajoso e que tinha muita fé em Deus. E Jeremias teve um momento na vida dele, na caminhada, que ele era um profeta, né? Ele falava de Deus, ele pregava bastante. E nessa caminhada, ele viu coisas muito terríveis acontecendo à sua volta, né? E tudo aquilo foi mexendo com ele, foi mexendo com o sentimento dele, né? E por ser um homem que falava a verdade de Deus para todos, Jeremias foi muito perseguido, muito canaleado. As pessoas falavam mal dele, falavam que ele era um mentiroso. E ele teve um momento que ele deixou se abalar por isso. Teve um momento porque ele era humano. Ele tinha sentimento, né? E como nós humanos, a gente tem nossas fraquezas. Imagina uma pessoa de Deus que pregava para Deus, que pregava para as pessoas falando de Deus, sendo canaleado, sendo perseguido por todos. Então teve um momento que Jeremias ficou muito triste. E ele se recolheu, né? Ele se recolheu e passou por esse deserto na vida dele. Mas ele sempre acreditava que ele não estava sozinho. Jeremias, ele acreditava que Deus tinha um plano de salvação para a vida dele. E foi com esse pensamento que ele conseguiu passar por cima, vamos dizer assim, dessa depressão, desse momento difícil que ele passou. E ele sabia que Deus tinha planos para a vida dele muito maiores e que aquilo só era uma aprovação. Então foi em cima disso que Deus começou a trabalhar na vida de Jeremias, através da fé dele e da certeza que ele tinha esse desejo de, mesmo estando triste, mesmo todos falando mal dele, ele acreditava em Deus, que Deus era maior e podia restaurar a vida dele. Então, meu irmão e minha irmã, talvez hoje você se encontre também nessa situação de Jeremias, muitas pessoas falando mal de você, dizendo que você é uma pessoa e você não é, falando mal de você. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje, mas uma coisa eu te falo: Deus, assim como tinha um plano de salvação para a vida de Jeremias, Deus tem um plano de salvação para a sua vida também. E se você se agarrar nesse plano de salvação, você vai conseguir passar por cima disso. Não ligue se as pessoas falam mal de você. Você sabe quem você é. Você é precioso para Deus. Deus, ele tinha um plano de salvação, como para Jeremias, como para a sua vida ele tem também, para a minha. E o maior plano de salvação que Deus deu foi entregar o seu único filho, unigênito, para morrer na cruz. Por amor a mim, por amor a você. Então, se sinta amado, querido e querida. Se sinta abençoado por Deus, porque você é preciosa, você é precioso. Jesus derramou o seu sangue na cruz por amor a você. E amor maior do que esse não há. Então, se Deus tem um plano para a sua vida, mesmo que hoje você não esteja entendendo, você acha que os seus sonhos se acabaram, que você tá tudo escuro, você não consegue enxergar a luz. A luz, ela tá dentro de você. A luz de Cristo. Você é especial porque você tem a luz de Cristo. Você tem o brilho de Cristo. Você tem o brilho do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então, essa luz já tá dentro de você. Então não se sinta sozinha, não se sinta que ninguém te ama, não se sinta abandonado por Deus, porque Ele não te abandonou. Então, outra história que também eu acho interessante é a história de
de Noemi e Ruth, né? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora em Ruth, capítulo 1, no versículo 16, que diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo, que te deixei e que não mais te acompanho. Aonde fores, irei. Onde ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Então, como eu estava falando, né? Ruth, a história de Noemi e Ruth é muito interessante. Para quem não sabe, Noemi era a sogra de Ruth. Ruth casou com o filho de Noemi. E eles eram muito felizes. Mas chegou uma etapa que Noemi perdeu tudo. Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os filhos. E só restaram as 2 noras para Noemi. E Noemi, um certo dia, logo após que perderam, né, o seu filho, o filho mais amado, que era o marido de Ruth. E ela chegou para as noras e falou: Vocês não precisam continuar comigo. Vocês não precisam me aguentar. E Noemi decidiu ir embora. E as 2 noras de Noemi falaram: Não, a gente não vai te deixar, a gente não vai te abandonar, a gente vai te acompanhar. E Noemi disse que não. Noemi se afastou de todo mundo, se isolou, né? E disse que queria ir só. A segunda nora de Noemi falou, respeitou isso, né? Essa decisão dela, e foi embora. Agora Ruth não. Ruth falou que ia continuar com Noemi. Mesmo sem destino, sem saber para onde ia, Ruth continuou com Noemi. E é muito interessante essa história, porque Ruth foi muito importante na vida de Noemi. Porque quando Noemi perdeu as pessoas que ela mais amava, que era a família, que era o marido, que eram os filhos, e ela entrou nessa depressão, né? Ficou muito triste, se sentindo abandonada por Deus. Ela se questionava: meu Deus, por que está acontecendo comigo? Por que tem que ser assim? Deus usou Ruth, a nora dela, para restaurar a vida de Noemi. E Ruth teve um papel muito importante na vida da sogra. Ela devolveu a alegria. Ruth foi um verdadeiro anjo na vida de Noemi. Então, assim como Deus usou Ruth na vida de Noemi para reaviver a fé dela, porque ela pensava que depois que ela perdeu as pessoas que ela amava, que a vida dela tinha acabado. Mas não, Deus usou Ruth. Então, Deus também usa amigos para te ajudar. Talvez você se sinta sozinho, mas talvez tenha muitas pessoas ao seu redor que te ama e que quer te ajudar a passar por essa situação difícil. Talvez você perdeu a sua mãe, talvez você perdeu o seu pai, o seu marido. Perdeu no sentido assim, perdeu mesmo, faleceram, morreram. E você está se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado. Eu sei que é muito difícil passar por uma perda. Eu digo porque eu já perdi o meu pai e o meu avô, e foi muito difícil para mim. E eu tive que me agarrar muito em Deus nesse momento da minha vida para conseguir passar por essa perda. E eu tive o apoio da minha família, o apoio dos meus amigos, e isso foi muito importante. Então eu digo, não se sinta sozinho nesse momento. Não se isole, não se tranque em um quarto fechado e queira viver essa perda sozinho. Não. Fique com seus amigos, fique com sua família, que Deus vai usar eles para restituir a sua vida, assim como usou Ruth na vida de Noemi. Então, esses 3 exemplos, né, que eu dei de Elias, Jeremias e Ruth e Noemi, né, falam do processo difícil que foi na vida deles, esse processo de aridez, esse processo de solidão. Mas o que essas 3 histórias têm em comum é que eles eram pessoas que tinham fé em Deus. Então a depressão não é só tem depressão quem não tem fé em Deus. Não. Esses 3 que eu citei, eles eram
profetas, Jeremias, Elias, eles tinham fé em Deus, mas mesmo assim eles passaram por esse processo de solidão, achando que Deus tinha abandonado eles. É normal. Não se sinta, meu Deus, eu tenho fé em ti, mas por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô passando por isso? Você é ser humano, você é humano. Então é normal, mas é a partir daí, da sua fraqueza, que Deus vai te erguer. Porque você não nasceu para ficar no chão. Você não nasceu para ficar trancado nesse quarto onde você se encontra. Você nasceu para vencer. Você é livre em Cristo Jesus. Jesus pagou um alto preço pela sua vida, minha irmã e meu irmão. Na cruz, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Então, se hoje você se encontra com esse pensamento de tirar a sua própria vida, eu peço, em nome de Jesus, não faça isso. Esse momento difícil que você está passando, vai passar. Todos nós passamos pelo deserto. E é no deserto que Deus trabalha. É no deserto que a gente cresce como pessoa. É no deserto que que Deus aumenta a nossa fé. Então não desista. Não desista. A palavra que eu digo hoje para você, não desista. A sua família te ama. Os seus amigos te amam. Eu te amo. E o mais importante, Deus te ama e não desistiu de você. Então, o que eu queria falar em relação à depressão é isso. Não se isole, não se sinta sozinho. Por mais que hoje você não esteja entendendo, porque certas coisas estão acontecendo na sua vida, Deus entende. Deus só tem o melhor para a nossa vida. Eu sempre costumo falar uma coisa, que Deus não tira nada da nossa vida. Ele nos livra. Então, a depressão não é só aquela pessoa que não tem fé em Deus. Não. A depressão é algo sério, que precisa ser tratado sim, com a ajuda de especialistas sim. Seria interessante, se você acha que você está passando por isso, procurar a ajuda de um psicólogo, de um analista. E também eu acho que seria interessante você também procurar um padre, conversar, um pastor, seja a religião que você se encontrar, um líder, assim, conversar sobre o seu sentimento, que eu acho que é importante a gente colocar para fora. E você conversar com seus amigos, porque desabafar também é muito importante. E eu queria falar assim que eu já passei por um momento assim. Eu não sei se era depressão ou se era começo. E eu teve um momento da minha vida que eu passei por uma situação muito complicada. E é uma coisa que eu me arrependo demais. E eu cheguei a me cortar, tentei tirar minha própria vida. Mas naquele momento que eu peguei aquela tesoura, né? Ela caiu da minha mão. Naquele mesmo momento, eu me cortei o meu braço. Eu tenho a marca aqui até hoje, meu braço. E a tesoura caiu da minha mão. Eu senti muita presença de Deus ali comigo. Deus sabia. É que é muito difícil para mim falar isso. Mas Deus não me deixou desistir. Deus não me deixou desistir porque Ele me ama. E eu creio que naquele momento que eu tava com aquela tesoura para enfiar no meu pulso, aquela tesoura que caiu da minha mão, foi o Espírito Santo que derrubou da minha mão. Por amor a mim. E naquele mesmo momento eu me ajoelhei e comecei a chorar. E comecei a pedir perdão a Deus. E a partir daquele dia, graças a Deus, eu nunca mais tentei contra a minha vida. Eu não vou dizer que eu não passo por um momento difícil. Claro que eu passo por um momento difícil, assim como você também. Mas sempre quando vem aqueles maus pensamentos, eu dobro o meu joelho, eu rezo, desço. Eu sou muito apegada a Nossa Senhora.
E sempre eu rezo o texto e peço para Nossa Senhora interceder por mim, tirar aqueles maus pensamentos da minha cabeça. E graças a Deus eu nunca mais fiz isso. Então, se você tem o costume de se cortar, eu peço, meu irmão e minha irmã, não faça mais isso. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. A partir do momento que a gente se corta, que a gente tenta contra a nossa vida, a gente está tentando contra o próprio Espírito Santo. Isso é muito sério, isso é muito grave. E isso pode nos levar ao inferno, à condenação eterna. Então por isso eu digo, não desista de viver. Jesus te ama. E assim como Jesus restaurou a minha vida, Ele vai restaurar a sua também. Tenha fé em Deus. Tudo vai passar, tudo vai melhorar. Que Deus te abençoe. E que você guarde essa certeza no seu coração. Jesus não desiste de você. Jesus não vai desistir de você. Então, não desista de você também. Fique com Deus. Um forte abraço. E Jesus te ama.